Então, esse vídeo aqui é pra tu, Eric, fazer a tua parte em cima dele, tá ligado? Tu muta a minha voz e grava só a tela e explica o que eu tô explicando agora. Pode ser com as mesmas palavras, não tem problema não. Então, eu vou iniciar aqui. Indo agora para a terceira parte da problemática, que aqui está destacada a seguir, vamos ler aqui. Sabemos também que no programa o jogador terá só uma maneira de bater o pênalti, que é o chute comum. Entretanto, no futebol podemos ter algumas maneiras diferentes e um tanto especiais de se bater um pênalti, com cavadinha, por exemplo. Apesar de não ser obrigatório colocar essa batida diferenciada, devemos dar a possibilidade de decorar as batidas de pênalti dos jogadores, colocando a forma com que o jogador bateu na bola na hora do pênalti. Então, para a gente fazer isso, é, será possível, como é visto, né, colocar a forma de como o jogador bateu o pênalti. Obviamente, não é obrigatório, mas será um incremento interessante e opcional para o programa. Para implementar esse tipo de batida, que no caso é a cavadinha, nós utilizaremos o padrão Decorator, que tem como principal objetivo anexar funcionalidades. Nesse caso, o tipo específico de batida de pênalti, né, que no caso será a cavadinha, a um objeto, que no caso será o jogador. Indo para o programa, nós teremos a classe tipo de batida, que será uma classe abstrata, onde terá um atributo em string, que será o tipo de batida, além dos seus gets e sets. Esse será um modelo que será herdado ao criar as outras classes, chamada de componente abstrato. As chamadas classes que servem para decorar, as chamadas classes decoradoras. Iremos criar um componente concreto que poderá receber as decorações de bater o pênalti de maneira diferente, no caso, para receber a forma de bater o pênalti de cavadinha, que será a classe jogador batida. Essa classe irá estender a classe tipo de batida com o construtor com o tipo de batida comum, sem ter decoradores. Como você pode ver aqui, ele bate o pênalti de maneira normal, um string. É a batida de pênalti normal, sem decorações, sem a batida de cavadinha. Agora, iremos criar o decorador abstrato, que iremos chamar de batidas. E, obviamente, ela será abstrata e irá estender tipo de batida, justamente o componente abstrato. Iremos englobar esse componente via construtor dessa classe. Dessa maneira, ele irá receber o componente que ele irá decorar. Já no método sobrescrito, get, tipo de batida, que no caso é esse aqui, nós somaremos o que já está lá, que é aquela string com pênalti comum, com o tipo de batida que iremos colocar para decorar. No caso, o tipo de batida com a cavadinha, a string com o tipo de batida de cavadinha e concatenaremos, no caso, como vocês estão vendo aqui, no mais. Agora podemos criar os nossos próprios tipos de batida diferenciados, no caso, a cavadinha, no caso da problemática, né? Eu irá pedir para fazer uma batida de cavadinha. Então faremos a classe cavadinha, que será nosso decorador concreto. Iremos colocar o construtor. Esse construtor irá receber o tipo da batida. E no construtor, vamos definir como será imprimida na tela a batida de cavadinha. Iremos definir o tipo de batida com a frase. No caso, essa frase vai ser só que não bateu de cavadinha, porque ele irá concatenar aquela string dizendo que o jogador bateu de maneira comum. No caso, quando a gente decorar com a cavadinha, a string sairá: o jogador bateu de maneira comum, só que não, bateu de cavadinha. Para testar, iremos até a classe de teste, que a gente chamou de penalties, né? Então, a gente vai declarar a variável penalty, em que ele irá iniciar com a batida, e em seguida a variável irá englobar para o objeto cavadinha, como é visto na saída. Então, nós iremos aqui testar. No caso aqui, como vocês estão vendo, ele irá criar, né, o penalty e irá englobar esse pênalti, que no caso é o comum, com a cavadinha. Então, ele irá fazer a concatenação
e irá fazer a decoração, né, do pênalti comum. No caso aqui na saída, como vocês podem ver, ele bate o pênalti de maneira normal, só que não, bateu de cavadinha. Então a gente transformou, né, a gente colocou uma decoração no tipo de batida comum. Para finalizar, a gente vai mostrar aqui, né, o diagrama de classes, no qual vocês podem ver aqui o componente abstrato, que eu já falei, né, que irá servir basicamente como molde, o componente concreto, que foi o jogador batida, o decorador abstrato, batidas, e o decorador concreto, a cavadinha. Então, é basicamente isso.